Namastê. É uma satisfação estar compartilhando esse vídeo com você que ficou curioso, como muita gente fica, né? Muitas pessoas já me perguntaram como é que foi que surgiu a Escola Jaya, e de tanto me perguntarem eu fiquei, digamos, animado em fazer esse vídeo, que é exatamente para contar um pouco da trajetória, né, da escola. E isso muitas vezes serve até de base de inspiração para outros professores de yoga, né? Outras pessoas que muitas vezes podem vir a se encontrar na mesma situação que eu me encontrei há 28 anos atrás, quando a escola foi criada, né? Exatamente na data de hoje, eu estou gravando esse vídeo, dia 17 de março de 1997, foi quando foi criada a Escola Jaya, né? Eu já estava dando aula há alguns anos e eu dava aula basicamente em condomínios, né, na Ilha do Governador, e não tinha propriamente assim nenhum tipo de pretensão de ter uma escola de yoga, né, e tudo. Não me achava assim em condições naquele momento de estar fazendo isso. E enfim, as oportunidades elas surgem, e elas surgem fruto do nosso próprio trabalho, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com meus pais, né? Ser muito cuidadoso, caprichoso em qualquer coisa que você faça, né? Procurar fazer bem feito. Os meus professores também, não necessariamente de yoga, né? Meus professores na minha formação, né? Primário, ginásio, segundo grau, eles me ajudaram muito nesse sentido, né? De falar da importância do capricho, de você ser uma pessoa cuidadosa com aquilo que você faz. Então isso tudo foi me ajudando a ter uma determinação, né? Um dia após o outro, a cada dia dar o melhor de si, enfim. A ideia foi essa. Então, como eu falei, no final de 95, né, eu fui contactado, vamos chamar assim de modo casual, se é que existe casualidade, né? Eu acho que não existe. Eu acho que tudo tá interligado e tudo tem um propósito, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Isso eu acredito nisso. E aí, um dos exemplos é exatamente essa situação, né? Porque eu estava no supermercado aqui da Ilha do Governador, no estacionamento, eu não lembro se eu estava chegando ou saindo, e duas moças me viram com a camiseta do yoga e me perguntaram se eu era o professor Alexandre. Aí eu falei que sim. Uma delas falou comigo que tinha uma amiga que fazia aula comigo, que era minha aluna, e fazia aula comigo em um dos condomínios que eu dava aula, e perguntou se eu não tinha interesse em dar aula na ACM da Ilha do Governador. Aí eu achei interessante, né, a proposta, né, porque é uma agremiação aqui na ilha grande, tem muitos praticantes, né, muitas pessoas que fazem educação física, cuidam da saúde, né, vamos chamar assim. E aí conversei com elas, peguei um contato, um telefone, alguém para procurar na ACM, e assim eu fiz. E aí amadurecemos essa conversa, né? Essa conversa terminou virando uma reunião na ACM. Eu fui lá e conversei com as pessoas que podiam realmente fazer o trabalho acontecer. E aí, após essa reunião na ACM, eles fizeram uma pesquisa de interesse dos associados da ACM, né? E os associados, para minha surpresa, apareceram mais de 500 pessoas querendo fazer yoga. Aquilo me causou muita surpresa e até alegria, né? Eu falei, pô, tantas pessoas interessadas, muito legal, né? E aí, no primeiro momento, essa pesquisa mostrou que as pessoas queriam que a aula fosse gratuita. Só que isso criava uma certa dificuldade para a ACM, porque a ACM vive também de arrecadação, né? Não só dos associados, mas de alguns serviços que ela possa estar proporcionando para esse associado. Então, conversou sobre uma taxa, e aí muita gente optou por R$5 na época, né? Hoje em dia é um dinheiro ínfimo, né? Mas na época era uma soma, uma taxa, né? Não era uma grande soma, mas era uma taxa, enfim. Já revertia alguma coisa para a instituição. Porque aí nós faríamos um trabalho de percentual. Eu ficaria com uma percentagem e a ACM com outra. E aí estabeleceu essa taxa, mas aí surgiu a primeira dificuldade, né? Qual foi a primeira dificuldade? Eu não tinha uma empresa.
E a ACM, ela fecha negócio, ou pelo menos fechava na época, somente com pessoa jurídica. E aí eu tinha que arrumar uma empresa, né, o quanto antes para poder não perder aquela oportunidade. E aí, como eu dava aula numa academia aqui na ilha, chamada HS, HS é a abreviação de Hugo e Silvana, os donos da escola, um casal que eles tinham uma academia, aqui perto de onde eu tenho a escola hoje, quase ao lado, e eu dava aula lá e eu conversei com a Silvana, né? O Hugo era um cara super ocupado, às vezes eu não encontrava ele, né, na academia. E aí eu perguntei a ela sobre essa possibilidade. E ela concordou, conversou com ele, tudo, concordaram que não haveria problema algum. Então a HS fechou o contrato com a ACM e quando o cheque vinha no nome da HS, só que eles me repassavam o valor desse trabalho que eu desenvolvia lá na ACM, né? E aí, só tenho a agradecer, porque graças a eles dois é que foi possível, né, viabilizar isso. Sempre foram pessoas extremamente generosas e realmente muito me ajudaram nesse início, né? E aí o que acontece? Eu pensei o seguinte, Alexandre, olha só, Hugo e Silvana são super generosos, mas será que isso não pode haver uma interrupção por algum motivo? Pode. Eu posso, por exemplo, parar de dar aula na academia deles, o contato já vai ficando um pouco mais distante, eles podem ter algum tipo de dificuldade contábil e chegar para mim e falar, pô Alexandre, naquele período deu para ajudar, mas agora não dá, e aí eu estou na estaca zero de novo. Assim eu pensei, né? Então, eu fiz o seguinte, eu falei assim, botei na minha cabeça, eu vou ter que fazer uma empresa para mim. E aí eu perco essa dependência de outras pessoas e da própria casualidade da vida, né? As coisas mudam e tudo. E assim eu fiz. Eu fui procurar saber, eu tinha que ir à Junta Comercial do Rio de Janeiro para poder pegar informações e saber como montar a empresa. Não sabia nada sobre o assunto. E aí eu fui lá e comecei a pesquisar. Nessa época não tinha internet, então não tinha essa facilidade que tem hoje para você poder pegar informação. E aí eu fui lá e desde a primeira vez, os funcionários falavam, procura um despachante, cara, para você resolver isso aí, que isso aí é complicado e tudo. Mas eu não levei isso muito a sério, não. Eu achei o seguinte, eu falei, cara, eu acho que tem um negócio aqui do despachante ganhar uma grana, sabe? Enfim, mas eu não tinha grana para pagar, não tinha esse recurso. E aí eu peguei a documentação toda, os formulários, né? E fui mais umas 5 vezes lá, um total de umas 6 vezes eu fui à Junta Comercial. Cada vez que eu ia, eu ficava muito antenado nas coisas, fazia algumas perguntas em função dos formulários que tinham me dado. E aí o pessoal da junta dava algumas respostas, né, assim meio soltas, né? Só que eu anotava tudo. E eu vinha para casa e estudava as respostas e via a coerência delas junto ao que eu precisava fazer. E assim eu fiz, eu fui preenchendo os formulários todos, tá? Preenchi tudo. Fui juntando toda a documentação necessária para formar a empresa. E aí um dia eu percebi que estava com tudo pronto, eu fui lá e dei entrada. Na cara dura, cheguei lá e entreguei. Eles não podiam recusar. O cara olhou, viu que estava tudo preenchido adequadamente, a documentação também toda correta. E ele protocolou aquilo e falou, você vai ter que escolher aqui 3 nomes para você dar para a empresa. Caso haja conflito no nome da empresa, você vai ter a segunda opção que vai ser usada, já fica ciente disso. Aí eu escolhi 3 nomes na época, né? E o primeiro foi exatamente Jaya, né? E escolhi porque é um nome pequeno e também o significado do nome, né? Também tem um significado importante. E aí, assim eu fiz. E aí, eu fui agraciado, né? Depois desse episódio, eu fui agraciado com a surpresa de que no dia 17 de março de 97, exatos 28 anos atrás, a informação de que a Junta Comercial havia aceito e que a escola Jaya Yoga Clássico tinha sido criada. Jaya Yoga Clássico. Esse é o nome da escola, né? Então, essa palavra Jaya, do sânscrito, que é um antigo idioma da Índia, ela tem um significado de vitória, tá?
Faz sentido. Só que não é uma vitória qualquer. É uma vitória sobre si mesmo, né? E eu, sinceramente, agradeço muito a Deus, porque eu acredito que eu tenha sido muito feliz na escolha do nome, né? Uma vitória sobre si mesmo é uma coisa extremamente importante na vida de todo mundo, né? Na vida de cada um, sabe? Então, desde o início, né, o propósito da escola, ele foi muito claro: ensinar yoga com qualidade. Até porque sem qualidade nem vale a pena você fazer nada, né? Tudo que você faz é importante ter qualidade, né? Sabe? E não é só uma satisfação para o outro, é uma satisfação para você, né? Você ter uma vida de qualidade, ter um trabalho de qualidade. Qualidade é muito importante, né? Bom, gente, isso aí foi uma pequena história da escola de Jaya. Numa outra oportunidade eu posso até contar mais outros percalços que aconteceram nessa criação, mas o que eu posso dizer é que venham 28 anos a mais, né? Até porque nós vivemos um dia de cada vez. E o tempo é só o tempo, né? Então eu desejo um feliz aniversário à Escola de Jaya, e para todos que direto ou indiretamente, né, ajudam a ela ser uma realidade, tá? Ninguém faz nada sozinho. Fico por aqui. Agradeço você ter ficado até o final do vídeo. Se você puder se inscrever no canal, vai ser muito bom. A gente vai ficar cada vez mais próximo, mais juntos. Se você puder curtir o vídeo e até compartilhar com alguém, vou agradecer muito a tua generosidade. E até o próximo vídeo. Feliz aniversário. Namastê. Hariom.